Vamos fazer uma revisão então de distúrbios hemodinâmicos. Então, o que seriam esses distúrbios hemodinâmicos? Eles seriam uma alteração que acontece no fluxo normal do sangue. Então, qualquer alteração do fluxo normal do sangue seria um distúrbio hemodinâmico. E aí existem forças que impulsionam o fluxo normal do sangue, que é um fluxo unidirecional. E essas forças são chamadas de forças de Starling. E são duas: a pressão hidrostática e a pressão oncótica, ou colodosmótica, que é sinônimo de oncótica. E aí, a pressão hidrostática, ela se refere à força que o líquido faz em relação ao vaso. Pressão que o líquido faz em relação ao vaso. Por isso que, onde essa força hidrostática estiver maior, é para lá que o líquido vai. Se estiver maior do lado A, o líquido vai para o lado A. Se estiver maior do lado B, o líquido vai para o lado B. A pressão oncótica, ou colodosmótica, já é a pressão que as proteínas fazem puxando o líquido. Então, como é que a gente vê? É uma questão de equilíbrio mesmo. Se tem mais proteína desse lado, ela vai puxar para o líquido vir para cá e ficar tudo em equilíbrio. E aí, falando em equilíbrio, numa situação de equilíbrio, é isso daqui que a gente vai ter. Vamos imaginar que esse aqui é o lado arterial e esse aqui é o lado venoso, e aí sendo aqui o leito capilar. A gente tem que, quando chega no lado arterial, o sangue chega com muita força, né? Chega muito líquido, ele vai chegar com uma pressão hidrostática grande e uma pressão oncótica pequena em relação à quantidade de líquido que está chegando na face arterial. Por isso que o sangue vai sair naquela região, porque do lado de fora vai estar ao contrário. A pressão hidrostática vai estar pequena, porque tem pouco líquido ali, e a pressão oncótica vai estar grande em relação àquele líquido. Enquanto que é ao contrário na face da vênula, né? Então você precisa que esse líquido retorne pro capilar. Então, por isso que do lado de dentro da veia vai estar uma pressão oncótica muito grande em relação à pressão hidrostática, porque o sangue ainda não voltou. E a pressão hidrostática aqui vai estar grande, porque o líquido saiu, e a pressão oncótica vai estar pequena. Então, isso vai fazer com que o líquido retorne para dentro do vaso. E aí pode ser que não retorne tudo. É o que sobra, o sistema linfático vai reabsorver, para garantir que vai estar tudo em equilíbrio. E aí, a gente tem o primeiro do nosso distúrbio. O primeiro dos distúrbios é o edema, que é uma quantidade alta de sangue de líquido no interstício. Então, como que acontece esse edema? Esse edema ele pode ser causado por baixa pressão hidrostática intersticial, combinado com alta pressão hidrostática sanguínea, que seria o que acontece aqui, ó. Então, baixa pressão hidrostática intersticial com alta pressão hidrostática sanguínea. Isso vai fazer com que o sangue saia. Então, imagina isso daqui num ambiente todo, que o líquido todo saindo vai causar um edema. Ao passo que ele também pode ser que aconteça por causa de uma baixa pressão colodosmótica sanguínea e uma alta pressão colodosmótica intersticial, que também acontece aqui. Então, oncótica e colodosmótica sendo sinônimos. Imagine isso daqui acontecendo num ambiente todo, o líquido vai sair e vai causar um edema. E ele também pode acontecer por causa de uma alta permeabilidade capilar, ou seja, as células dos vasos vão estar um pouco mais distantes e elas vão permitir que aquele líquido saia, combinado com a obstrução da drenagem linfática. Então, se você não consegue limpar a quantidade de líquido que estava ali, vai acontecer um edema. E esses dois combinados, eles causam o que eles chamam de exudato, que seria uma saída de proteínas numa situação de inflamação. Então, é um líquido inflamatório. E o oposto disso, um líquido não inflamatório, um líquido que não tem proteínas, é o transudato, aqui em cima, que ele é uma combinação de casos em que você tem uma alta pressão hidrostática sanguínea e uma baixa pressão colodosmótica sanguínea. Aí você tem um caso de transudato. Outra definição importante é a efusão, que combinado com o edema, ela é um edema dentro de uma cavidade específica. Então, dentro de uma cavidade está acontecendo uma efusão. E outra, quando ela é generalizada, está acontecendo uma anasarca, quando é no corpo todo. E aí, o outro distúrbio que a gente vai estudar é a hiperemia. A hiperemia ela pode ser tanto ativa quanto passiva. Ou ativa ou arterial, ou passiva ou venosa ou congestão. Então, todos são sinônimos. Quando ela é ativa, ela é causada por uma vasodilatação. E sim, eu desenhei a vasodilatação errada, ela ficou com um pequeno trombo ali, mas tudo bem. Porque na vasodilatação,
por acontecer essa vasodilatação, a gente vai pensar que está chegando mais sangue ali naquela região. Se está chegando mais sangue, você vai ter uma maior pressão arterial naquele ambiente, combinado com uma menor resistência pré-capilar, porque se dilatou, as células vão estar um pouco mais afastadas, as células daquele vaso. Então, isso vai causar uma hiperemia. E ela pode ser causada tanto por uma questão fisiológica ou patológica. Uma hiperemia fisiológica seria na região do TGI mesmo, depois de uma refeição, depois de exercícios físicos, ou na região do cérebro em momentos de estudo intenso, né, como está o nosso EAD. E aí a patológica, ela é causada por momentos de extremos, né, ou muito calor, ou muito frio, ou momentos de inflamação. Também pode causar uma hiperemia patológica. E a hiperemia passiva ou venosa ou congestão, ela é causada já por baixa drenagem venosa. Por quê? Porque pode ter alguma coisa obstruindo aquela passagem. E isso vai causar uma alta resistência pós-capilar. Então, uma característica dela é a alta resistência pós-capilar. Porque se tem alguma coisa obstruindo, dificultando que haja uma drenagem, vai impedir que o sangue saia daquela região. Por isso que vai aumentar o sangue daquela região, causando uma hiperemia. E aí ela pode ser tanto local quanto sistêmica. Local causado por uma torção de víscera ou por algum trombo venoso, que vai dificultar para o sangue sair daquela região, ou sistêmica mesmo, por causa de uma insuficiência cardíaca, uma trombose, uma embolia pulmonar, que vai dificultar a saída do sangue. E aí o outro distúrbio que a gente tem é a hemorragia. A hemorragia que é simplesmente a saída do sangue dos vasos. Saiu do vaso, já é uma hemorragia. E ela pode ser classificada tanto quanto ao local quanto ao meio. Quanto ao local que ela sai, se ela sair do vaso, mas continuar dentro de alguma cavidade, alguma coisa, dentro do organismo, ela é uma hemorragia interna. Se ela sai do vaso e sai do organismo, ela é uma hemorragia externa. Quanto ao meio que ela acontece, ela pode ser arterial, aqui primeira, em que o sangue é intermitente, ou seja, o vazamento é intermitente, ele acontece aos pulsos, né, por causa da pulsação arterial. Ele fica forte, depois fica mais fraco. Ou ele pode ser contínuo, a arterial também ela tem a característica de ser um sangue bem brilhante por ser um sangue arterial. O venoso ele já tem a característica de ser contínuo, um fluxo contínuo, e o sangue já é mais escuro. E o capilar, ele tem a característica de sair bem pouquinho mesmo. A hemorragia, a partir da hemorragia a gente tem algumas definições, como a petequia, que seriam pequenos pontos de hemorragia menores que 3 milímetros, a púrpura, que seria um ponto de hemorragia um pouquinho maior, menor que 1 centímetro. A equimose, que já vai ser uma coisa mais amarelada, uma coisa mais azulada ou roxeada, que ela pode aumentar e geralmente é causada por traumatismo. E o hematoma, que é o maior de todos, que já vai ser um acúmulo num tecido ou num órgão maior, também muito comum acontecer por causa de traumatismos. E aí, a etiopatogênese dessa hemorragia seria alterações na parede dos vasos. Alguma alteração ali pode causar uma hemorragia. Alterações na qualidade ou na quantidade de plaquetas, porque a gente sabe que as plaquetas elas reestabelecem o fluxo normal. Então, se você tem alguma dificuldade nas plaquetas ali, vai ter uma alteração, pode causar uma hemorragia. E alterações na coagulação também, porque pelo mesmo tipo das plaquetas. E também causas desconhecidas que ainda não se tem explicação. E é isso.